Atos capítulo de número 2, versículos de número 1 até o versículo 41. Amém? Atos 2, verso 1 ao 41. Nós faremos a leitura agora primeiro, a exposição, uma informação importante. Irmãos, faremos uma leitura agora do verso 1 ao 13 e durante o sermão o pastor vai estar elencando as outras partes das leituras dos versos 14 ao 36 e depois 37 ao 41. Amém? Estamos juntos? Pregaremos dessa forma expositiva, caminhando sobre o texto e recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Quem crê diz amém? Amém. Glória a Deus. Texto bíblico para nós nessa manhã. É isso que nós precisamos como povo de Deus, da palavra sagrada do Senhor. Atos capítulo de número 2, verso de número 1 diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são os galileus, todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das regiões da Líbia, imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus, prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: eles estão bêbados. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado, meu Deus, porque a sua palavra é viva. O Senhor criou o mundo pela sua palavra, criou o primeiro casal e a humanidade pela sua palavra. O Senhor formou e criou a igreja pela sua palavra, e o Senhor continua sustentando a sua igreja pela sua palavra. Portanto, nós te pedimos que nessa manhã eu não fique aquém, não vá além do que a sua palavra, inspirada pelo seu Espírito, tem a alimentar o seu povo, o seu rebanho nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você já esteve em um lugar onde tudo parecia comum, até que algo extraordinário aconteceu? Atos 2 começa assim, um cenário comum, e algo extraordinário acontece. A cena, na verdade, começa simples. Um grupo de homens e mulheres galileus, simples, reunidos em uma oração, em uma espera, nenhuma banda tocando, nenhuma luz acesa, nenhum LED, nenhum gelo seco, né? Nada de fumaça, sem brilho algum. Nem multidão reunida, porque o texto diz que aproximadamente 120 pessoas estavam ali. Não era nem uma grande multidão. O que eles tinham ali, irmãos, era muita fé. E um cenário de uma simples reunião de oração. Só que de repente, o ordinário foi invadido pelo extraordinário. De repente, o céu desceu. A rotina, a espera, foi transformada pelo um som do céu. O medo e talvez a apreensão sobre o que
deveria acontecer e como deveria acontecer foi trocado por regozijo, por proclamação e celebração. O que acontece ali, irmãos, não foi apenas um momento bonito. O que está acontecendo aqui foi o momento do nascimento da igreja. É Deus falando de novo. É Deus dramatizando, ou melhor dizendo, redramatizando Gênesis e o Sinai. Só que dessa vez, Deus falando não para criar o homem. Dessa vez, não é Deus falando as leis em uma pedra. Dessa vez, é Deus falando, agindo e fazendo-se nascer a igreja, o povo de Deus. Agora, meus irmãos, é Pentecostes e tudo muda. Ali a espera recebe o abraço da promessa cumprida. É Pentecostes e tudo muda. E tudo aquilo que antes era ansiedade, medo, aflição, é trocado por regozijo, fé, coragem, ousadia e celebração. Aquilo que antes era apreensão do que será que está por vir, é trocado por promessa cumprida, pela presença de Cristo dentro do coração do povo de Deus. Ali os corações são resgatados, ou melhor dizendo, compungidos, ou melhor traduzindo, feridos, cortados, discernidos, dissecados, abertos pela espada amorosa, mas firme do Evangelho, que abriu os corações. E quando o Evangelho abre os corações, essa história lá no final faz com que as pessoas façam a seguinte pergunta: o que faremos então? O que faremos diante desse Espírito que desceu e dessa pregação desse Cristo pregado a nós? O que faremos? Essa pergunta atravessa os séculos e chega até nós hoje. Diante da pregação do Evangelho de Jesus, o que nós faremos ao sair desse culto? O que nós faremos? Essa pergunta que nós vamos responder nesse sermão. Esse sermão terá uma estrutura trinitária. Do verso 1 ao 13, nós iremos aprender sobre o que é Pentecostes na sua história. Sim, entraremos na questão das línguas. Que línguas eram essas? Entraremos nisso. Depois, dos versos 14 ao 36, nós iremos ouvir o sermão de Pedro. Iremos fazer ponderações desse sermão. E do verso 37 ao 41, nós iremos responder a pergunta: o que faremos então diante da pregação do Evangelho? Estamos juntos? Vamos aprender então um pouco da contextualização histórica. A palavra Pentecostes significa 50º e é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. E tem origem, então, em uma antiga celebração judaica chamada Festa das Semanas, ou Shavuot, ou Hag HaShavuot, que significa Festa das Semanas, literalmente. O nome Semanas vem justamente do fato de que, segundo Deuteronômio, capítulo de número 16, dos versos 9 ao 10, o povo deveria contar 7 semanas completas, que 7 semanas completas são 49 dias, e a partir do início da colheita da cevada. Então, no 50º dia, eles deveriam celebrar a colheita do trigo. Esta festa das semanas, essa festa no 50º dia, era celebrada a festa da colheita do trigo. Era uma festa agrícola marcada por gratidão, por celebração ao Senhor. Mas essa festa ganha um peso ainda maior na comunidade de Israel por causa daquilo que aconteceu não apenas nas planícies, através das colheitas dos primeiros feixes de trigo. Acontece que essa festa ganha um peso ainda maior por causa daquilo que aconteceu no Monte Sinai, em cima da montanha. Acontece, meus irmãos, que no Sinai, onde é o momento em que Deus desce até o povo e Deus fala ao povo, escreve a lei ao povo, e é nesse momento em que nós consideramos historicamente o Pentecostes, o primeiro Pentecostes na história do povo, da comunidade de Israel.
por quê, pastor? Curiosamente, e não coincidentemente, na verdade propositalmente, depois de 50 dias após a libertação do povo de Israel do Egito, 50 dias depois, Deus, ele desce no Sinai. Não é coincidência, irmãos. Não é coincidência que a festa da Páscoa acontece 50 dias anterior à festa de Pentecostes. E acontece que aqui na história, no contexto bíblico, nós vemos que Deus, quando liberta o povo de Israel, ainda escravos, ainda sem ser uma nação sacerdotal, ainda escravos, sem identidade, quando Deus liberta eles e envia o anjo do Senhor, quem lembra dessa história? Né? A 10ª praga, nós vamos ver que Deus envia o anjo do Senhor, que vai ferir todo primogênito, e toda casa que não tiver o sangue do cordeiro imaculado nos umbrais das portas, o anjo ia entrar, e a casa que tivesse o sangue, o anjo ia saltar por cima. É daí que nasce a palavra Páscoa. Pessach é uma expressão de o anjo saltou por cima, saltar por cima. E o anjo saltava por cima das casas, literalmente. E 50 dias depois da Páscoa, acontece que Deus desce no Monte Sinai e entrega a sua lei ao povo e transforma eles de escravos agora a uma nação. Transforma eles de um povo escravizado do Egito agora uma nação com sua própria lei, com seu próprio Deus, com a sua própria cultura, com a sua própria conduta, com o seu próprio ethos, com a sua própria forma, seu próprio conjunto de valores a quais eles deveriam viver. Irmãos, Pentecostes aqui em Atos 2 aconteceu quantos dias depois da Páscoa? 50 dias depois, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, versículo de número 1. E nesse dia existiam pessoas de diversas nações ali. Pessoas de diversas, na verdade, o texto fala de todas as nações representadas. Tinham pessoas ali presentes. Então por isso que o autor deixa claro o dia em que o Espírito desceu, fazendo alusão completamente àquilo que Deus já havia fazendo, do que Deus já estava fazendo desde o Antigo Testamento, libertando o povo na Páscoa e entregando a lei em cima do Sinai 50 dias depois. Cristo Jesus morre na Páscoa. E Jesus, ele recebe as leis aonde? Ele agora vai escrever as leis no corações, aonde? No coração, no Pentecostes. Ele vai escrever a lei no coração desses irmãos. Além disso, meus irmãos, essa era uma festa em que os judeus viajavam de todos os lugares para se reunir em Jerusalém. Por isso que tinham pessoas de todas as nações ali representadas. E isso é maravilhoso, porque o cenário aqui é missionário. O cenário aqui, meus irmãos, é global. Pessoas de todas as nações reunidas em um só lugar, ouvindo das grandezas de Deus. Mas então vamos entender o que aconteceu quando o Espírito desceu. O advento do Espírito, som como um vento e línguas como fogo. Imagina a cena. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam ali reunidos em Jerusalém, em oração, no mesmo lugar. Eles sabiam que algo viria, não sabia como, quando e nem de que forma. Aquilo ainda era algo assim meio nebuloso, de que forma que isso vai acontecer. De que forma que Deus vai cumprir essa promessa. Eu não sei de que forma. E de repente, e o autor é claro, ele fala de repente. Ninguém estava... De repente, cumpriu-se o dia de Pentecostes, de repente, veio do céu um som. De olho no texto comigo, como um bom crente bereano. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. A palavra aqui para espírito, irmãos, é muito interessante, que é pneuma, né? Que significa vento na sua etimologia. E a mesma palavra para espírito é sopro, que no hebraico é ruach, que significa o momento em que Deus sopra o espírito de vida, o sopro de vida no homem. Desde Gênesis, Deus soprou nele o espírito e o homem passou a viver. Agora é como se Deus estivesse soprando, falando de novo, mas não em Adão,
soprando o seu espírito, falando e liberando o seu espírito, trazendo vida agora à comunidade de crentes, a uma comunidade, a igreja de Jesus. E um fato interessante é que o som não era suave. Sim, o som não era suave, não era agradável aos ouvidos. Por exemplo, um barulho de uma tempestade é agradável aos ouvidos? Não é nada agradável. É claro, gente, que aquela chuvinha, aquele friozinho, aquela garoa, né, dá uma vontade de dormir, mas quando tem trovões, relâmpagos, a gente fica, né, as crianças fica aquele clima. R.C. Sproul contou certa vez uma história com a família dele de um vento de 160 km por hora passou assim. Passou, foi calculado lá um vento muito forte e que derrubou casa e derrubou coisa e aquilo se transformou num furacão e derrubou e aquela tempestade foi aumentando a região que ele morava. Era uma região de muitos furacões, etc. Ele falou que a única coisa que eles fizeram, a família dele, cada um estava num canto da casa, um estava no quarto, outro na sala, outro na cozinha, todos foram para a sala e ficaram juntos. Todos ficaram juntos na sala e quando piorou, todos desceram para se esconder, porque estava aquele vento, aquele climinha de frio gostoso foi substituído por apreensão, por tensão. Irmãos, eu preciso ser fiel ao texto. O Espírito desceu, foi de um vento impetuoso, foi um som de tempestade que veio no meio deles. Aquele ambiente de espera, de calmaria, de oração, de tranquilidade, foi substituído por um som como de uma tempestade. Sabe o que é incrível? Não tinha um vento ali dentro. Era o som como de um vento. Se derrubasse ali uma pena, a pena ia cair no chão levemente. Mas o som, talvez se colocasse uma criança ia ser necessário colocar um protetor auricular. Irmãos, porque o som foi de um vento de uma tempestade, como o som de um vento, como o som de uma tempestade. E esse som veio forte. E esse som, quando vem, meus irmãos, ele vem acompanhado de uma visão. E o texto é claro. E apareceram. A experiência é auditiva, mas agora a experiência também é visual. Apareceram línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. O fogo é um grande símbolo da presença de Deus, desde o Antigo Testamento. Foi no fogo que Deus falou com Moisés na sarça, foi com fogo que ele guiou Israel no deserto à noite, foi com fogos e trovões que ele selou a aliança no Sinai, que por sinal, como nós aprendemos já, o Sinai foi 50 dias depois Deus ter libertado o seu povo da escravidão do Egito. Então, meus irmãos, perceba a semelhança aqui entre o Sinai e Atos capítulo 2. Nós vamos ver tempestade, o som como de uma tempestade e línguas como de fogo. Abra comigo Êxodo 19 aí. Abra comigo Êxodo 19 dos versos 16 ao 18. Fique com esse texto. Vamos fazer aqui, vamos caminhar pelas escrituras juntos. Êxodo 19, vamos analisar os elementos do primeiro Pentecostes lá no Sinai. Êxodo 19, segundo livro da Bíblia, versos 16 ao 18. Quem achou diz amém? Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Perceba a semelhança. Uma espessa nuvem cobriu o monte, cobriu. Ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu, só que de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé do monte. Todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como uma fumaça de fornalha, e todo o monte tremia com violência. Qual é aqui as semelhanças? No Monte Sinai, o povo está reunido ao pé do monte. Em Atos 2, os discípulos estão reunidos no cenáculo. No Sinai, Deus desce com som de trovões. Em Atos 2, o Espírito desce com vento e línguas como de fogo. No Sinai, o monte treme. Em Atos 2, a casa é coberta, é cheia do Espírito Santo. No Sinai, uma nuvem é espessa, cobre o monte. Em Atos 2, o Espírito enche
todos ali naquela casa. No Sinai, Moisés sobe como mediador. Em Atos capítulo 2, Jesus já ascendeu, já está lá no céu, e agora ele está lá como nosso único e eterno mediador. No Sinai, Deus fala ao povo por meio de Moisés. Em Atos 2, Deus agora fala por intermédio dos discípulos. No Sinai, a lei é escrita em tábuas de pedra. Em Atos 2, a lei é escrita agora no coração. No Sinai, naquele mesmo dia, 3.000 pessoas morreram por causa da idolatria. Em Atos, capítulo número 2, naquele mesmo dia, 3.000 pessoas são salvas da morte eterna. No Sinai, houve um forte som de trombeta. Em Atos 2, houve o forte som da trombeta da proclamação da palavra de Deus. Vamos ouvir o som dessa trombeta? Vamos juntos ouvir o som dessa trombeta? Vamos fazer a leitura do verso 14 ao 36, ouvindo o apóstolo Pedro pregando para a gente. Vamos ouvir o apóstolo Pedro pregando para a gente. Olha que maravilhoso isso. Então, Pedro se levantou junto com os 11. Erguendo-se a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são 9 horas da manhã, gente. Mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Começa a exposição bíblica. Aleluia. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, seus velhos sonharão, e até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Missão 58, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, o homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês o mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém, aleluia, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra, minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, meus irmãos aqui da Missão 58, permitam-lhe falar claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. Preste bem atenção agora. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Não tenho como repregar esse sermão. Só pontuar algumas coisas que ele pregou já. Amém? Primeiro ponto a destacar. Quem que está pregando aqui? Lucas? Matias? Quem que está pregando? O apóstolo? O que Pedro estava fazendo 50 dias antes disso? Negando.
Estava negando 50 dias anterior, gente. 50 dias antes desse momento, Pedro estava negando Jesus. 50 dias depois que Pedro caiu por causa do Espírito, apesar de Pedro, por causa da glória de Deus, Deus levanta esse homem e faz ele pregar o Evangelho. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você caiu, se você decepcionou, se você pecou, se você um dia já negou Jesus, se você já se sente culpado. Eu não sei o que aconteceu com você, mas eu sei que o mesmo Espírito que desceu em Pentecostes está aqui nessa manhã para restaurar a sua vida. Não importa quanto tempo que você caiu, que você falhou, que você se vê incapaz, o mesmo Espírito que levantou Pedro para pregar é o mesmo Espírito que está aqui nessa manhã para nos levantar, para também pregarmos o Evangelho. Não sobre nossa performance. Deus precisava tratar o coração de Pedro. Pedro queria fazer ministério com a força do próprio braço. E Deus queria ensinar para Pedro que ministério não se faz com a força do próprio braço, se faz repousado nos braços fortes do Senhor. É assim que se faz ministério. Outro ponto importante é o método de pregação de Pedro. Pedro cita 3 passagens do Antigo Testamento e Pedro faz uma divisão quíntupla da obra de Cristo. Primeiro ele fala da vida de Cristo, verso 22, depois ele fala da morte de Cristo, verso 23, depois ele fala da ressurreição de Cristo, verso 24 ao 32, depois ele fala da exaltação de Cristo, dos versos 32 ao 35, e depois ele fala do senhorio de Cristo, o clímax do sermão. Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro declara que Jesus é Senhor sobre tudo e todos. Este é o Rei ressurreto, entronizado, porque o Espírito, meus irmãos, ele não veio para chamar atenção para ele mesmo. O Espírito Santo veio para glorificar o nome de Jesus. E é aqui que nós temos que entender a diferença entre a oração estática da alma, de 1 Coríntios 14, e dessas línguas de fogo de Atos capítulo 2. Quem está comigo? Quem está comigo? Amém? Amém? Aqui nós temos que entender. O texto diz que desceu línguas como de fogo. E eles começaram a falar em outras línguas. E à medida que eles falavam outras línguas, o que aconteceu com as pessoas de diversas nações ali presentes? Elas ouviam em sua própria língua materna as grandezas de Deus. Ou seja, eles não estavam falando línguas estranhas às pessoas. Eles estavam falando as línguas, outras línguas que eram estranhas a eles mesmos. Mas o milagre, meus irmãos, eu não sei se foi na fala ou se foi no ouvido. Onde o texto não tem voz, nós nos damos ouvidos também. Amém? Mas o milagre foi que as pessoas, na sua linguagem materna, elas ouviam das grandezas de Deus. Foi um sinal missionário. Foi um sinal global, foi um sinal do Evangelho rompendo barreiras, foi um sinal do Evangelho avançando. Pastor, quer dizer então que não existe aquela oração em línguas? Sim, nós como Igreja Missão 58 cremos nisso. Amém? Que vale a pena fazer um adendo bem interessante. Somos uma igreja continuista. Amém? Somos uma igreja carismática e reformada, então nós cremos na oração estática da alma, como é dito em 1 Coríntios 14. O vosso pastor ora em línguas, eu tenho esse dom da minha oração no secreto, com Deus, sem festa, sem ficar manipulando aqui, falando línguas, porque isso é um dom entre a alma do crente e Deus. Isso acontece. Sexta-feira, na vigília mesmo, é o dia que é fogo puro aqui mesmo nessa igreja, né? Mas em Atos capítulo 2 nós temos que ser fiel ao texto, amém? Atos capítulo 2, as línguas como de fogo, não era essa oração estática da alma, como Calvino diz, né? Então, para acalmar teu coração reformador, né? D. Carson, Calvino, John Piper, todos esses crê também nisso, tá bom? Então fiquem bem calmos quanto a isso, a gente não está sozinho nessa. Então, existe essa oração estática da alma para a edificação do próprio crente, mas o texto aqui, fica calmo que eu não vou pular em cima da mesa da ceia. Pastor Guto assim, ai meu Deus, ele está intercedendo pelo pastor Luiz ali. Irmãos, aqui é um milagre proclamatório.
É um milagre proclamatório, missionário, da pregação do evangelho. Aqui é um milagre de pregação. Irmãos, acontece que essa pregação teve resultados. Olha o texto comigo, verso 37. Já se encaminhando para a gente no final, para a nossa última parte. Qual o resultado desse sermão? Olha o que diz o texto, verso 37 ao 41. Preste bem atenção nisso, isso aqui é maravilhoso. Este é o resultado da pregação cristã. Este é o resultado quando nós pregamos fielmente. Quando nós pregamos fielmente o evangelho. O que acontece? Quando ouviram isso, ficaram muito compungidos, comovidos, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas palavras, Deus testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia! Igreja saudável não é sinônimo de igreja pequena ou de igreja grande. Amém? Eu quero uma igreja menor porque eu acho que ela é mais saudável. Não, a igreja apostólica não era pequena. Amém? Não podemos ter numerofobia. Em nome de fugirmos da idolatria dos números, da numerolatria, não podemos ter numerofobia. De achar que tudo que é de Deus é pequeno, tem que ser pequenininho, tem que ficar entre nós aqui, não. O evangelho ele é global, irmãos. O evangelho ele é global. Nós só estamos aqui porque teve homens e mulheres que atravessaram fronteiras. Porque atravessaram continentes chegando até a gente. Só estamos aqui. Sabe que onde nós nos encaixamos nesse texto? Que nós gostamos de tentar nos enxergar no texto, né? Aonde que nós estamos? Será que nós somos Pedro? Será que quem que nós somos aqui? Agora bem, realmente, aonde que nós estamos? Volta para Atos capítulo de número 2, o verso 39. Porque a promessa é para vocês, aqueles que estavam presentes, os filhos, e para todos que ainda estão longe. Quem que estava longe ainda? Nós, gente. Essa promessa é para nós aqui. Essa promessa é para nós hoje. Essa promessa é disponível para nós hoje. E qual é a promessa disponível para nós hoje? A pregação de Pedro. A promessa do Espírito Santo, porque é isso que o Espírito Santo faz, é isso que o Espírito Santo leva uma igreja, leva um crente a frutificar, a testemunhar, a viver uma vida de acordo com o Evangelho. Se a nossa vida não está frutificando, se a nossa vida não está testemunhando o Evangelho da graça de Deus, se a nossa vida não está crescendo em fé, nós precisamos, meus irmãos, identificar quais são as raízes disso. Por que nós não estamos respondendo o evangelho? Por que nós não estamos crescendo? E aqui crescimento, eu falo de amadurecimento. Eu falo de frutificação. Quando eu falo frutifique na fé, sabe o que o pastor quer dizer? Sabe o que o pastor quer dizer quando eu falo frutifique na fé? Eu falo para você crescer nos frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. Cadê a benignidade, a longanimidade, a paciência, os frutos do Espírito? E também os dons do Espírito. O discernimento do Espírito, a pregação, a generosidade, que é contribuir financeiramente, o ensino. Cadê os dons do Espírito também? Nós, como cristãos, temos, irmãos, que não nos acomodarmos com o comodismo de uma igreja saudável. Sim. Sabe qual é o maior demônio de uma igreja saudável? Sabe qual é? O comodismo. Eu tenho um pastor que prega fiel, eu estou numa igreja que faz prestação de contas, irmãos, é o mínimo. Amém? Eu estou numa igreja saudável, então, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é tempo de nós nos levantarmos e fazer aquilo que é nos chamado a fazer, pregar o evangelho.
É isso que nós precisamos fazer, pregar o evangelho. Aí tu pode falar assim, pastor, mas eu não tenho microfone, eu não tenho oportunidade no domingo. Você não precisa de microfone para pregar o evangelho. Cortando o cabelo na barbearia, caminhando na rua, aonde você estiver, com aqueles que estão próximos a você, é uma oportunidade de você testemunhar o evangelho. O Espírito Santo no Sinai, por intermédio dessa experiência teofânica da própria divindade do Pai, nós vamos ver que a Trindade na sua economia misteriosa ali, alguém deles desce, né? A divindade desce ali, é uma experiência teofânica no Sinai, e escreve a lei aonde? Pedras. Oh meu Deus, o apóstolo Pedro falou que a gente é o quê? Pedras vivas. Por que pedras vivas? Porque em Atos capítulo de número 2, o Espírito Santo também desce. Assim como Deus desceu no Monte Sinai, em Atos capítulo número 2, o Espírito também desce e também escreve a lei, só que agora escreve a lei cumprindo a profecia do profeta Jeremias, capítulo 31, verso 33, eu imprimirei a lei na mente e a escreverei no coração de vocês, e também como diz Ezequiel, eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne e imprimirei no seu coração a minha lei. É isso que o Espírito Santo faz, tira do intelecto e leva para a alma, para o coração e traduz em obediência e em proclamação. É necessário rompermos com o comodismo, é necessário sairmos de uma vida apática, uma vida de domingo e de vez em quando nem o domingo a gente consegue. A gente precisa, irmãos, viver uma vida de testemunha viva, porque esse texto é tudo isso que tem a ver com a gente. Esse texto tem a ver com a gente hoje. O mesmo Espírito que desceu em Pentecostes está aqui no nosso meio. A mesma palavra que Pedro pregou ainda é viva e poderosa. E o mesmo Cristo exaltado que salvou 3.000 naquele dia, ainda chama e transforma e salva pecadores. Nós não estávamos lá no cenáculo, mas estávamos entre aqueles que ainda estão longe, mas que por causa da pregação do Evangelho, somos agora de perto, somos da casa, somos do lar. Aquela cena em Jerusalém não é apenas um registro histórico, é uma convocação atual para a igreja de hoje. Arrependam-se dos seus pecados, creiam no senhorio de Jesus, recebam o Espírito Santo e vivam como testemunhas vivas do Cristo crucificado. Pentecostes nos lembra que a vida cristã não é vivida com a força do próprio braço. Pentecostes nos lembra que a força da vida cristã é vivida através da força do braço forte de Cristo. A igreja só nasce porque o Espírito não saiu das mãos da imposição de mãos de Pedro. Não, o Espírito não desce porque Pedro levantou as mãos. Na verdade, Pedro não primeiro prega para que o Espírito venha. Na verdade, o Espírito não vem porque o povo está reunido fazendo a oração certa. O Espírito desce porque é cumprimento do Pai. Pedro só prega porque primeiro ao coração dele foi pregado. A igreja só nasce porque primeiro Deus falou e Deus soprou a vida, e a igreja nasce porque a igreja só se sustenta se a igreja vive na dependência do Espírito Santo de Deus. Como que está a tua intimidade com o Espírito Santo? Porque talvez seja por causa disso que a gente não está conseguindo testemunhar. A gente está vivendo sem lembrar do companheiro Espírito Santo. Sabe, gente? Muitas vezes nós estamos reagindo aos movimentos heréticos do Labachúrias, sabe? O movimento herético, da maneira errada de lidar com a espiritualidade. Mas deixa eu falar uma coisa bem séria para nós. Uma coisa bem séria, do fundo da minha alma. No meu coração para vocês. A resposta para isso não é a frieza, não é o racionalismo. A resposta para isso é uma espiritualidade verdadeiramente reformada, verdadeiramente quente. É uma dependência fiel ao Espírito Santo, buscando intimidade com Deus. Talvez seja porque nós não temos intimidade com Deus e não buscamos intimidade com Deus, que a gente não consegue pregar publicamente o Evangelho.
Talvez não é porque a gente tem vergonha ou porque a gente tem TDAH. Não é por causa disso. Talvez seja porque a gente é frio mesmo. E a gente tem que começar a chamar pecado pelo nome. E parar de dizer, é porque eu tenho um problema com desatenção. Não, a gente não ama a Bíblia o tanto quanto a gente deveria. Pastor, eu sinto sono ao ler a Bíblia. Será que eu tenho um problema com atenção? Talvez não. Talvez seja o problema, seja de conversão. Por isso que a gente não consegue ler a Bíblia. Porque falta-nos conversão. Falta-nos conversão. A gente precisa de crentes convertidos. A Bíblia é clara, escatologicamente falando, que chegará o dia que Jesus vai separar o joio do trigo, e o joio do trigo crescem juntos. Então a gente pode estar na mesma igreja, mas não ser convertido. Eu posso estar na igreja do Tim Keller. Quer dizer, agora ele está lá no céu, né? Amém! Glória! Né? Eu posso estar na igreja, não sei, do teu pastor favorito do YouTube. Não sei! Você pode estar na igreja aqui dos sonhos. Aqui tenha tudo o que você deseja. E ainda assim não ser convertido. A gente precisa de conversão, gente. A gente precisa voltar a achar as coisas pecado. A gente precisa voltar a ter sensibilidade. E dizer, isso aqui é pecado. Isso aqui é lascívia. Esse mal olhado. A gente tem que chamar pecado pelo nome. Os apóstolos, os cristãos não foram perseguidos porque eles eram amiguinhos do mundo, mas é porque eles pregavam contra o mundo e viviam contra o mundo. Amém? Nós precisamos de intimidade com o Espírito Santo para ter coragem na pregação do Evangelho. E tendo coragem com a pregação do Evangelho, nós vamos provocar perseguição. E provocando perseguição, talvez Jesus volte. Porque um dos maiores problemas da igreja brasileira é o conforto. Eu trabalho numa organização de pastores global e na que nós somos responsáveis aqui na América Latina. Quando nós nos deparamos com os números do Brasil de pastores participando de treinamento, é assustador. Reunir 1.000 pastores, 100, 200 pastores, é assustador. Em qualquer lugar da América Latina é 20, é 15, é 12, é 8. É assustador o que o Brasil está vivendo. Só que isso é uma preocupação. Porque nós estamos crescendo numericamente, mas não estamos crescendo em convertidos de alma. Atos capítulo de número 2. Não deve ser uma exposição para a gente ler e debater. A gente tem que ler Atos 2 e nos responsabilizar com a pregação do Evangelho e com a busca pela conversão da nossa própria alma. Em nome de Jesus, vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua graça. Pai, nós te pedimos, converta o nosso coração nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós não queremos viver uma vida não sendo convertidos. Ou de alguma forma, Pai, ouvindo, entrando culto e saindo culto sem ter uma transformação verdadeira em nossa alma. Meu Deus, nós te amamos tanto e amamos tanto essa comunidade de fé, que nós precisamos pregar o Evangelho, Pai, e o Evangelho todo a esses irmãos. Pai, nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Pai, nós pedimos que o Senhor produza em nós frutos de arrependimento e produza em nós essa mesma pergunta que foi feita pelas pessoas que ouviram esse sermão. O que faremos diante disso? Ao ponto de nos levar a perguntar o que faremos. Porque com a força do nosso próprio braço, nós não queremos fazer mais. Nós queremos caminhar na dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, livra-nos da apatia. Livra-nos, Pai, da frieza. Livra-nos, Pai, de tudo aquilo que rouba o fervor do Teu Espírito Santo. Pai, eu oro por uma membresia orante, uma membresia espiritual, uma membresia que ama orar, que ama se reunir para orar, não apenas para conversar, para ter tempo junto, mas para orar, para ter tempo com Deus juntos. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor aqueça os corações, renove a espiritualidade, faça-nos uma igreja fervorosa, amorosa, acolhedora, ao mesmo tempo que é ensinadora, também é fervorosa no espírito. Em nome de Jesus, Pai, faça com que a doutrina e a devoção
seja uma verdade em nossas almas, em nome de Jesus, Pai. Que o fogo do Teu Espírito Santo aqueça a nossa alma, aqueça o nosso intelecto, aqueça, trazendo sentido, trazendo paixão, trazendo amor, trazendo verdade. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço. E se tem alguém no nosso meio aqui, como Pedro, que um dia te negou, e por causa do poder do Teu Espírito Santo, se levantou para pregar, eu oro. Se tem alguém no nosso meio aqui, Pai, assim, eu oro para que o Senhor levante. Assim como Pedro recebeu redenção tripla, porque negou triplamente, eu oro para que também o Senhor traga redenção aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, redenção. Redenção para a alma, tirando o peso da culpa. Trazendo a graça e a alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus, aqueles que creem, diz amém. Vamos todos ficar em pé. Nós iremos para a ceia, um culto especial de ceia. Então a gente passa alguns minutinhos. Irmãos, uma informação importante, tá? Do meu lado direito, vinho. E do meu lado esquerdo, suco de uva. Ok? Foi colocado até um aviso hoje aqui. Porque teve uns cultos passados aí que os irmãos tomaram uns goles e falaram, ô Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome de Jesus por isso. Por que nós fazemos isso, irmãos? Por que não só suco de uva? Porque pedagogicamente, se nós formos pensar a ceia, como nós somos sacramentais, a ceia deveria ser toda de vinho, amém? Porque nós cremos na presença de Cristo. Nós não somos memorialistas, que crê memoriando, lembrando de Jesus, não. Nós somos sacramentais, nós cremos na presença de Cristo. Não consubstancialistas, nós não cremos que o pão vira o corpo e o vinho vira o sangue, não é isso? Mas nós cremos na presença de Cristo aqui no nosso meio e que nós somos afetados por isso. Nós recebemos os nutrientes espirituais da ceia. Amém? Então, só que com sabedoria pastoral, por entender o contexto a qual nós estamos aqui, a gente também coloca o suco de uva também, para que seja uma ceia comunitária em que todos possam participar, desde que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em uma igreja protestante. Amém? Mateus 26 vai dizer que Jesus comia com todos os discípulos. Então, nesse instante, nós pedimos que um representante de família venha, que os irmãos venham pelas laterais, peguem uma taça representando cada família e voltem pelo meio, ok? Então, tá liberado. Pode vir, meus irmãos. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o teu poder, reunido em sincero fervor, ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de seu povo está sincero fervor para a sua glória e pro seu louvor. Cristo em seu sangue por nós redenção concedeu. Aleluia.
Mateus 26, verso 26, vai dizer que enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. Irmãos, a ceia, ela não é inaugurada nas mãos de algum apóstolo. A ceia é inaugurada pelas mãos do próprio Cristo. As mãos de Cristo criaram o mundo. João 1. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E a partir do Verbo de Cristo, todas as coisas foram criadas. Cristo fez todas as coisas. As mesmas mãos que criaram terra e céus pegaram um pão e falou para nós: tomai, comei, isto é o meu corpo. As mesmas mãos que criaram o mundo pegaram um simples pedaço de pão e falou para nós: tomem e comam, isto é o meu corpo. Sabe o que diferencia a pregação do evangelho de uma palestra? Sabe o quê? Sabe o quê? De uma aula. Quando você está numa aula, você está alimentando o seu intelecto. Você está adquirindo informações. Quando você está diante da pregação e da ceia, sabe o que acontece? A nossa mente está sendo treinada, está sendo discipulada, e quando nós comemos, a nossa alma está sendo alimentada. Não apenas o nosso intelecto, mas o nosso corpo está recebendo os nutrientes espirituais necessários. Nós vemos o tempo em que todo mundo busca fazer uma boa dieta para poder ter um bom peso e uma vida física saudável. Deixa eu te falar, a pregação do evangelho, a ceia do Senhor e a vida de discipulado em uma igreja local é a melhor dieta para uma vida espiritual saudável. Portanto, queremos comer aqui. É mais saboroso e será mais rico em nutrientes do que qualquer comida preparada mesmo pelo melhor chefe desse mundo. Nós iremos comer a comida preparada pelo próprio Cristo, com seu próprio corpo na cruz. Não é só pão, é corpo. Amém? Abençoamos este pão em nome de Jesus. Abençoamos com a bênção que Cristo abençoou o pão. E pedimos, Senhor, que ao comermos, sejamos alimentados espiritualmente, em nome de Jesus. Assim como Jesus disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que toda a igreja possa tomar e comer o corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Quem chora amargamente na sexta-feira da paixão, celebra no domingo da ressurreição. É amargo a sexta, mas é doce como mel no domingo. Por isso que Jesus, ele fala, e deu graças. Pegou o cálice e deu graças. Portanto, eu peço que nós juntos possamos, em uma só voz também, falarmos graças a Deus. 1, 2, 3. Graças a Deus. Mais uma vez, graças a Deus. E Cristo disse: tomai dele todos para a remissão dos pecados, pois este é o sangue da minha aliança, derramado em favor de muitos. Que possamos beber. Fique com o seu copo no lugar. Depois da bênção apostólica, você traz aqui à frente, ok? Com o seu copo segurando esse sangue que você bebeu de Cristo. Vamos terminar cantando? Amém? Então vamos cantar mais uma canção. Aleluia.
Aplauda Jesus, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. O pastor fez você ficar com o copinho na mão, né? Aí bate palma com o copo. Ô, glória! É reunião da família aqui. Aleluia. Vamos à bênção de envio. Obrigado, Senhor, pela essa manhã tão maravilhosa em que saímos daqui ricamente abençoados, com a alma mais leve, com o espírito mais robusto, com a mente mais treinada, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela sua graça, obrigado pelo seu favor, obrigado pela tua presença aqui no nosso meio. Esse é o nosso maior tesouro, essa é a maior riqueza dessa igreja, é o santo evangelho de Jesus em nosso meio e a presença do Espírito Santo. Obrigado, te amamos, Espírito Santo, te amamos, reverenciamos a tua presença no nosso meio. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho, pelo Espírito eternamente. Que o Senhor não nos despeça, mas nos envie debaixo da bênção da Trindade para pregarmos o Evangelho por toda a cidade, o Evangelho todo, para o homem todo, em todo o tempo, até que Cristo volte ou que sejamos recolhidos, sejamos enviados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diz amém? Amém. Antes de aplaudir, quem é membro e participou da Assembleia, não esqueça, por favor, de assinar a ata também, a Lídia que está com a Camila ali atrás, amém? Vamos aplaudir Jesus então? Amém. Boa semana, queridos. Pode trazer a cálice e boa semana a todos.